A ideia de que crentes nunca brigam é falsa, é fraudulenta e visa apenas nos colocar numa posição em que nós seremos sempre massacrados. Isso não é verdade. Bom dia, graça e paz. Vamos continuar aqui o nosso devocional baseado em Filipenses? Filipenses 1:27. Paulo ordena, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para quer que eu vá e vos veja, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo, lutando, juntos pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Que vocês combatam. A gente tem outros exemplos disso, de Paulo combatendo, de Jesus combatendo. Por exemplo, em Atos 15 diz o texto que alguns judeus estavam dizendo que era necessário se circuncidar para que fossem salvos. E Paulo diz, isso é heresia, e por isso o texto bíblico diz que eles levantaram uma grande contenda e discutiram muito. Eles não falaram, não, olha, em nome da paz, vamos deixar que a mentira fique fazendo voz, porque essa que é a ideia. Um mentiroso vem e fala uma besteira, e fala mentira que engana as pessoas e leva as pessoas para a condenação eterna. E aí como que muitos pastores e a igreja reagem a isso? Tem um mentiroso falando um monte de coisa. E aí os pastores reagem como? Não, seremos pacificadores. Pacificadores? E aí vamos deixar o mentiroso mentir e levar as pessoas para o inferno? Isso não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Nada a ver. Nada a ver. Isso é um absurdo. Muitas vezes, isso esconde covardia. Porque a covardia nunca vem nua. Ela vem sempre vestida com as vestes do pacifismo. É verdade, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Paulo afirmou, ordenou, que se possível, no que depender de nós, nós devemos estar em paz com todos. Então nós não queremos, nós não somos pessoas que incitamos a briga no sentido de gostamos da discórdia, mas também não somos covardes que fugimos dela. Aqui ele tá ordenando, combatam. Combatam. Como que... Quer ver? Vamos tantas vezes que isso... Na pandemia. Ai, pacifismo, vamos aceitar. E aí aceita, e aí não cultua a Deus. Isso é um absurdo. Então nós não estamos falando sobre nos considerarmos melhores do que os outros, mas nós não podemos aceitar que o mentiroso tenha palanque e a gente reage a isso quietinho. Eu estou para fazer um vídeo sobre isso, mas sempre quando a gente fala sobre isso, a gente lembra da esquerda que fala sobre o desarmamento. É uma estratégia safada que ela usa. Eles usam armas, eles são violentos. E eles dizem para nós o seguinte, olha, eles são violentos contra nós, eles estão armados contra nós, e eles dizem para nós, ei, armas não ajudam, ei, ser violento não ajuda, não resolve o problema. Eles são violentos, eles são armados, mas eles dizem para nós que nós não devemos ser violentos e nós não devemos estar armados. É só uma estratégia para que a gente se torne ovelhinhas dóceis, para que eles nos levem ao matadouro. A questão do desarmamento é simplesmente isso. Quem que é contra o desarmamento? Em toda a história a gente sabe, são os ditadores. Em países ditatoriais, eles desarmaram a população para oprimir a população. Então não tem nenhuma preocupação com pacificação, não. A preocupação é com a opressão, que eles nos oprimam. Essa é a ideia do desarmamento, sempre foi. Quando a gente fala desse assunto, eu sempre gosto de lembrar do primeiro-ministro inglês, Chamberlain, que Hitler, aquele maníaco, Hitler já estava dando vários e vários sinais de que ele era um psicopata, um terrível. E aqui eu uso a palavra psicopata não no sentido que ele tem alguma doença mental, porque isso não existe. É simplesmente um homem que leva o seu pecado aos níveis mais altos, e na Bíblia o psicopata não é alguém que tem uma doença. É simplesmente alguém que tem pecado e foi levando o seu pecado até as últimas consequências. E aquele psicopata do Hitler, ele começou a fazer várias exigências, e o Chamberlain foi lá e fez um acordo com o Hitler. Fez um acordo com o Hitler, cedeu o que o Hitler queria, pode invadir, pode pegar o que você quiser. Ok. E ele voltou para casa dizendo, tá vendo? Estabelecemos a paz. E Churchill, é famosa a frase do Churchill, vocês entre a guerra e a desonra, vocês escolheram a desonra, e por isso vocês vão ter a guerra. Entre a guerra e a desonra, como assim?
Vocês tinham a opção. Que opção? Vocês tinham que guerrear, porque ele é um maníaco, ele é um bandido, ele é um criminoso, ele é um animal. Não tem diálogo com um cara desse. Vocês tinham que guerrear. Mas vocês preferiram a desonra, da humilhação, de aceitar negociar com aquele canalha. E como vocês, então, por covardia, por desonra, fugiram da guerra, vocês vão ter a guerra. E, de fato, não durou um ano, menos de um ano depois, o Hitler se armou, invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Não sei se ainda tem, né? Mas tinha, acho que é lá acho que é na Alemanha mesmo, eu não lembro onde. Eu vou falar especificamente disso num vídeo já sobre isso. Tinha lá um museu falando sobre esse evento, né? E mostrando a vergonha que isso foi e como que ceder a inimigos, a canalhas, não resolve. É como se você tem um cachorro e você vai cedendo, o apetite dele apenas aumenta. Quanto mais você cede, mais o apetite dele aumenta. Porque os canalhas, eles são assim, eles são como cachorros mesmo. Já viu aquele cachorro, quando ele avança e ele sente o medo em você, ele avança mais? É basicamente, os canalhas são assim. Os canalhas são assim. Então, no meu exemplo aqui, né? Na minha vida, eu tenho falado abertamente sobre tantos assuntos. Isso não garante que eu não possa ser preso amanhã ou morto. Isso aí é óbvio que pode acontecer. É óbvio. Tem falado de assuntos que acaba com o dinheiro de muita gente, né? Vai destruindo muitos comércios. E uma das atitudes que eu tomei foi, não vou arregar. Ah, vai me processar? Vou processar de novo. Não interessa. Não interessa. Então, eu me lembro, né, alguns pastores passaram circunstâncias parecidas e muitas vezes eles ficavam com medo. Eles queriam manter a posição publicamente, mas eles ficavam com medo, encolhiam-se, com medo de pessoas com mais mídia, que pessoas com mais mídia começassem a fazer uma campanha contra eles. E por isso não falavam dos assuntos, acabavam ficando em silêncio, com medo de um pastor mais influente na internet vir e começar a massacrá-los. Enfim, essa não é uma atitude correta. Quanto mais você cede para canalhas, mais sede eles têm. É impressionante que no meu caso, eu comecei a falar, e a gente não tinha processado ainda porque nós estávamos esperando, né, ganhar os 4 processos, graças a Deus ganhamos o 4º, e aí a gente vai agora processar todos. E você não pode pensar que você vai argumentar apenas com gente que é canalha. E pensar que... Pense, por exemplo, num bandido. Você acha que tem diálogo com um cara que quer entrar na sua casa e violentar a sua mulher? Você acha que tem diálogo com um cara desse? Não tem. Então, gente que não tem caráter não tem diálogo. Você tem que demonstrar força. E foi o que eu tentei fazer. Eu falei, olha, eu não vou regar, eu não vou deixar que essa galera tente me calar, porque é isso que eles fazem uma pressão para que você se cale. Eu falei, não vou me sentir intimidado. Então, eu vou continuar pregando, se vocês quiserem e começarem a me xingar, eu vou processar vocês. E aí mudaram completamente o discurso. Porque já fizeram isso com tantos outros. Eles fazem constantemente. E aí os outros fazem o quê? Enfiam o rabinho entre as pernas dizendo que não, a gente é pacificador. Mentira, são covardes. Mentira, são covardes. E o resultado é que quem perde? O evangelho. Eles deixam de pregar por medo do que os outros fazem. Paulo está dizendo, não façam isso. Não sejam intimidados. Muitas vezes você faz isso no seu trabalho. Você compactua das mesmas coisas que eu creio. Óbvio, você está aqui comigo, você crê no que eu tenho ensinado. Quantas vezes você fica com vergonha, com medo de falar, por exemplo, depressão não é doença, se você já acredita como eu assim, e você tem medo disso e para se resguardar, você não fala isso. Mas olha o problema da covardia. Sabe quantas pessoas poderiam ser salvas com o seu conhecimento, com esse conhecimento que você tem tido aqui? Porque simplesmente ao saberem que não é doença, isso muda muito a chave, muda a chavinha na cabeça deles e faz com que eles saiam desse poço. Então, é necessário que você tenha coragem de pregar aquilo que é verdadeiro. Não porque a gente quer ofender os outros. As pessoas ficarão ofendidas de início. Ficarão ofendidas. Mas você deve fazer isso por amor. Vou contar um caso para vocês. Eu falei aqui várias vezes sobre psicologia, que ela é anticristã. E eu tenho milhares, não estou exagerando, milhares de testemunhos de gente que saiu da ansiedade, que conseguiu vencer a ansiedade, está vencendo a depressão. Quer dizer, eu nem considero
uma vitória cabal, porque a gente luta contra essas tentações o resto da vida, tristeza, ansiedade o resto da vida. Mas enfim, gente que estava lá no buraco e conseguiu sair ouvindo o evangelho, ouvindo aqui as pregações, fazendo os cursos, o meu curso A Culpa é do Meu Corpo, em que eu trato sobre isso. E muitas vezes pessoas me xingam e têm ódio contra mim, e eu mantive ali, manifestam ódio contra mim e eu mantive. E tem um caso interessante, talvez a irmã esteja me acompanhando agora, um abraço para você, irmã. Eu não vou falar o nome da irmã porque eu não pedi para ela autorização para contar, mas irmã, se você sentir à vontade, escreva aqui. Fala, sou eu, se você estiver aí hoje me acompanhando. Eu falando sobre isso, que depressão não é doença, falando sobre os perigos da psicologia e tal. E uma querida irmã que me acompanhava aqui há bom tempo, ela começou a me perseguir, dizendo, você está errado, eu gostava tanto de você, agora você está falando de psicologia e tal. E eu tentei responder sempre de maneira educada e muitas vezes não respondi, ficava quieto, mas não pedi desculpa. Nunca pedi desculpa por aquilo que eu acredito estar certo. Nunca pedi desculpa. E o resultado que com o tempo essa irmã falou, poxa pastor, eu estava errado, me desculpa. E ainda vai pagar uma passagem para eu viajar para o país dela. Um abraço, irmã. Então, tá vendo? Eu não tô, esse é um exemplo de como que não tem a ver com ódio, de querer ser melhor que os outros. Eu tenho tentado lutar contra as mentiras, combater essas mentiras, lutando pela fé evangélica, e esse combater não tem a ver com tentar menosprezar alguém, humilhar alguém, xingar alguém. Até quando eu fui xingado, eu tentei amar o inimigo, que naquele momento ali se tornou um inimigo. Tentei, óbvio que algumas vezes eu errei, às vezes acabei sendo, sei lá, em alguns casos, espero que não, né, mas eu imagino que em alguns casos talvez não respondi de maneira correta, mas eu sempre tentei me esforçar, olha, não vou pedir desculpa, mas também não vou levar para o lado pessoal, eu sei, essa pessoa ela está errada, e ela está com raiva, não é de mim não, é do evangelho, e eu vou tentar aguentar tudo isso aqui em silêncio, na esperança de que Deus quebrante o coração dela. E esse aqui é um caso, um exemplo disso. Tá vendo? Eu não fiquei com raiva de ninguém, não é uma luta pessoal contra alguém, me xingou, pessoas já me xingaram, várias pessoas já me disseram isso aqui. Pastor, no começo eu tinha ódio de você. E agora eu estou aqui e agradeço a Deus pela sua vida. Na minha igreja tem um irmão querido, tem mais de um, vai. Um dia falava mal de mim, me xingava, me criticava. E aí um dia veio para a igreja e falou, pastor, quero pedir perdão, porque você estava certo. Então veja, eu não pedi desculpa, eu mantive aquilo que eu acreditava. Mas eu também não fiquei lá insultando a pessoa. Não usei porque a pessoa começou a me insultar. Eu tentei pregar o evangelho e não insultá-la. Eu aguentei como Jesus na cruz, ele não levou ali. Cristo ali é um símbolo disso, de levar a culpa dos outros, de ficar em silêncio e aguentar o sofrimento. É o que a gente deve fazer. Então a gente deve fazer isso. Mas a gente não pode deixar de se esquecer que a gente precisa lutar pela fé evangélica. Não se sintam intimidados pelos adversários. Isso é fundamental. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que teu Espírito Santo esteja sobre nós, que a tua mão, ó Pai, seja poderosa sobre nós. Livra-nos do mal, ajude-nos, ó Pai, a sermos fortes e corajosos, porque os covardes estarão no lago de fogo, eternamente em tormento. Faz-nos corajosos e bravos, virtuosos, amorosos e misericordiosos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente.